Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo, tá? Assim, tô muito feliz de estar conseguindo gravar para vocês. Como eu já disse, para quem não sabe, quem caiu de paraquedas aqui, tá? E você está aqui no canal da D, consertando o cabelo aqui. Esse é o canal da D, tem muita coisa bacana aqui, tem muitos quadros, tem, assim, coisas super variadas, tá? É receitinha, é DIY, que mais, assim? DIY do lixo ao luxo, que eu gosto muito. Outros tipos de DIY. Como você gastar pouco fazendo festa, que eu amo coisa de artesanato. Podem ver que eu tô aqui no ambiente de artesanato. Tem muita coisa, gente. Dicas, experimenta, sabe? Eu vindo aqui falar sobre reflexão, sabe? Falar sobre a vida, responder perguntas, tem de tudo aqui. Mas uma coisa que jamais poderia faltar é a palavra de Deus, tá? Pra quem não sabe, eu sou cristã, né? Eu sou evangélica, cristã. Não falo de placa de igreja. Eu falo aqui sobre Jesus e sobre a palavra dele. Que eu sempre digo que a Bíblia, ela é o quê? Ela é vida para nossa vida. E eu não poderia jamais deixar de, em tudo, quem é cristão, gente, quem serve a Cristo, em tudo da vida dessa pessoa, você sempre vai ver Deus, você vai ver o Espírito Santo, você vai ver Jesus, você vai ver sempre a presença dele. Tem que ver. Se você não vê, é porque essa pessoa não é cristã em nada, né? Não é só que não tem de ir na igreja, não. Não é só naquele momento separado, não. Em todos os momentos que ela não fale. Não tô falando de ficar pregando na escola, pregando na igreja, pregando na escola, pregando no trabalho, pregando. Não, não é isso. É que na vida da pessoa sempre vai remeter alguma coisa a Cristo. Porque tem que ser assim. Se você conhece alguém que é cristão, que é evangélico, você deve conhecer, né? Ah, fulano é assim, não é assim. É porque ele não é. É simples assim. Então vamos lá para a palavra de Deus, para a Bíblia. E esse quadro tem outros. Tem uma websérie bíblica, que é onde eu falo sobre alguns personagens. Eu entro mais profundo em alguns personagens da Bíblia. Tem também aqui a harpa cristã, que eu tô colocando a harpa aqui. Tem algumas pregações, tem pregação de outras pessoas, tem louvores. Tem bastante aqui coisas de Deus. Momento com Deus, que é um momento que eu tiro para meditar com você sobre um trecho da palavra de Deus. Mas esse daqui é o quadro Leia a Bíblia Comigo. E aí nós estamos ainda em Gênesis, mas estamos prosseguindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E se você já está gostando, já gostou, deixa o like, curta, comente, se inscreve e compartilha esses vídeos, tá? Bora lá aqui pra Bíblia. Eu vou tentar, gente, nas próximas vezes fazer uma introdução menor, que eu tô vendo que tá ficando bem grande. Mas se você aguentou ficar até aqui, bora lá. Hoje nós vamos ler Gênesis, o capítulo 6. Já tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e esse é o capítulo 6 que eu vou ler e vou comentar com vocês, tá? Esse Gênesis 6, ele tem 22 capítulos. Eu vou ler eles todos e vou comentando com vocês. Dúvidas, perguntas, comentem aqui embaixo. O que eu não souber, eu vou procurar ajuda. Bora lá para Gênesis 6. Nós vemos aí o 5, terminando o 5, vemos que vai falar sobre a história de Noé, né? Aí vai entrar o dilúvio. Então, terminou lá o último versículo de Gênesis 5, diz assim: e era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Aí nós vamos entrar aqui na história de Noé, tá? Olha, a terra não era mais o paraíso perfeito que Deus planejara. É assustador ver a rapidez com que as pessoas se esqueceram de Deus. Em todo mundo, apenas um homem e sua família ainda adoravam a Deus. Este homem era Noé. Por causa de sua fidelidade e obediência a Deus, Deus o salvou. E também a sua família do grande dilúvio que destruiu cada ser humano da terra. Essa parte nos mostra quanto Deus odeia o pecado e julga os que nele se deleitam. Então nós vemos aqui, muitas pessoas já sabem, quem não sabe vai aprender agora e saber agora. Isso aconteceu. Muitas pessoas falam, né, da Arca de Noé, do dilúvio. Nós vamos ler agora, literalmente, com vocês. Então, bora lá para Gênesis capítulo 1, o dilúvio. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra,
e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de toda a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vemos aí que o pecado, né, foi lastrando. E o que acontece aqui, gente? Deus vai fazer o quê? Deus olhou e viu que só tinha essa família aí de Noé que temia ele. Então Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na árvore e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu, toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Aí nós vemos aqui, olha, o 22, que diz assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Vemos aqui Noé obedecendo a Deus. Vocês ouviram que o que aconteceu aqui? A maldade, os pecados, eles foram se multiplicando tanto que estava cheirando mal as narinas de Deus. Nós temos aqui alguns comentários, tem aqui algumas dúvidas, algumas indagações. Tem algumas pessoas que interpretam de uma forma, outros interpretam de outra. Sobre os gigantes, homens grandes, né? Os filhos dos homens, filhos de Deus. Gente, tem algumas questões teológicas que às vezes não. Tem algumas questões teológicas que algumas pessoas começam a levantar daqui e dali que nada edifica. Então você vai ler a palavra de Deus, você vai orar antes, pedir que o Senhor venha esclarecer no seu coração, mas o principal de tudo é a mensagem que o texto quer passar pra gente. Nós vemos aqui sobre o anúncio desse dilúvio e sobre isso que aconteceu, né? De matar todo ser humano e Deus ter visto essa família que temia a ele, ter preservado a família de Noé. Mas tem aqui, gente, alguns comentários da minha Bíblia, que é a aplicação pessoal, que diz o seguinte, olha. Algumas pessoas creem que os filhos de Deus eram anjos caídos, mas não se tratava de anjos, porque estes não se casam ou se reproduzem. Não é Mateus 22, 20 e Marcos 12, 25. Segundo alguns estudiosos, a frase se refere aos descendentes de Sete, que se casaram com os descendentes impiedosos de Caim. Então, segundo aqui o comentarista, esses filhos de Deus aí, seriam os filhos
né, de Sete, que era ali alguém voltado para Deus. E os filhos dos homens seriam aí os filhos de Caim, porque Caim matou Abel e aí tem aquela coisa, né? Isso teria enfraquecido a boa influência da fé e aumentado a depravação moral do mundo, resultando numa proliferação do mal. Então nós vemos aí que o mal, ele aumentou, como diz, né? Proliferou. E até mesmo, deixa eu pegar aqui minha garrafinha de água, nós vemos que aconteceu o primeiro homicídio, né? Caim mata Abel, e aí nós já vimos aí que a maldade, depois que nós já vimos também em Gênesis, lá no início, depois que a Eva, ela desobedece, que ela come o fruto, ali nós já vimos a raiz do mal ali, que já vem até hoje, gente. Tudo de ruim que acontece, é tudo que a gente vê de pecado, tudo que o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, o primeiro afastamento que nós vemos aí do homem de Deus foi Adão e Eva, que se afastaram de Deus através da morte. E essa morte foi o pecado que entrou na humanidade. De lá pra cá, o pecado foi só aumentando cada vez mais. E nós vemos isso daqui, né? Que a depravação moral do mundo é um resultado do quê? Da proliferação do mal. E aqui nós vemos também, olha, a afirmação, seus dias serão 120 anos, tem sido interpretada por alguns comentadores como se Deus concedesse às pessoas nos dias de Noé 120 anos para mudarem seus caminhos pecaminosos. Deus é paciente conosco também. Ele nos tem dado tempo para abandonarmos os nossos erros e começarmos a viver de acordo com a sua vontade, conforme ele descreve em sua palavra. Embora 120 anos pareça muito tempo, os dias longos passaram e o dilúvio varreu a terra. Seu tempo também pode estar se esgotando. Busque a Deus para receber o perdão de seus pecados, pois não podemos prever quando a paciência de Deus chegará ao fim e não há negociação para tempo adicional. Então, nós vemos aqui que antes, como a gente já viu nos outros capítulos, que o homem vivia 600, 700, 900 anos. Aí depois do pecado, gente, até isso, né? O tempo de vida nosso foi abreviado, porque o povo estava ficando mais tempo, estava pecando mais. E nós vemos que hoje isso é real. Você não vê pessoas aí de 130, 140, 150 anos. Para chegar a 120, é uma luta, porque a pessoa está morrendo com 40, com 30, com 18, com 5 anos, a gente está nem nascendo. E nós vemos que tudo isso é efeito do pecado, gente. Tudo isso é consequência do pecado. Então, esse capítulo, ele é bem claro, não fica muita dúvida. Aqui nós vemos aqui o dilúvio, a corrupção geral do gênero humano. Vemos aqui Deus anunciando o dilúvio para Noé. Aí o próximo aqui é o capítulo 7, que vai ser no próximo vídeo. E aqui tem mais comentários aqui. Tá falando sobre os gigantes. Pode ter dúvida? Ah, e esses gigantes? Vou ler aqui o comentário e eu falo o que eu penso, tá? Esses gigantes eram pessoas que mediam provavelmente entre 3 a 4 metros de altura. Este mesmo termo hebreu foi utilizado para descrever a raça das pessoas altas em Números 13 e 33. Golias, que tinha 2,7 metros de altura, apareceu em 1 Samuel 17. Os gigantes usaram suas vantagens físicas para oprimir o povo ao seu redor. Então, nós vemos aí, né, o gigante Golias, 2 metros e quase 3 metros de altura que ele tinha. Isso significa que Deus se arrependeu de criar a humanidade? É isso? Estaria ele admitindo ter cometido um engano? Não. Deus não muda de ideia. 1 Samuel 15, 29. Ao contrário, ele estava expressando sua tristeza pelo que as pessoas haviam feito a si mesmas, como um pai pode expressar tristeza por um filho rebelde. Deus lamentou que as pessoas escolhessem o pecado e a morte ao invés de cultivar um relacionamento com ele. O pecado do povo enfureceu a Deus. Os nossos pecados ferem o coração de Deus. Hoje, tanto quanto o pecado fazia nos dias de Noé. No entanto, Noé agradava a Deus, embora estivesse longe da perfeição. Podemos seguir o seu exemplo e achar graça diante do Senhor, a despeito de todos os pecados que nos cercam. Olha que interessante, né? Noé conseguiu ali chamar a atenção de Deus. E que nós venhamos aprender a fazer isso também, né? Afirmar que Noé era homem justo e íntegro não significa que ele não tenha pecado. Um
um de seus pecados está registrado lá no capítulo 9 e o versículo 20. Ao contrário, significa que ele amava a Deus de coração e lhe obedecia. Durante toda a sua vida, Noé andou passo a passo em fé, como um exemplo vivo para a sua geração. Semelhante a Noé, vivemos em um mundo cheio do maligno. Estamos influenciando as pessoas ou sendo influenciados por elas? A grande arca construída por Noé não era uma canoa. Imagine-se construindo um barco do comprimento de um campo e meio de futebol e tão alto quanto um prédio de 4 andares. O comprimento dessa arca era exatamente 6 vezes maior que a sua largura. A mesma proporção utilizada pelos construtores de barcos modernos. Este enorme barco foi provavelmente construído a quilômetros de distância de qualquer porção de água e por apenas alguns homens de fé que acreditaram nas promessas de Deus e obedeceram às suas ordens. Então, assim, e vamos pensar, gente, nunca tinha chovido. Naquela época, Deus vira para Noé e fala, vou destruir tudo, constrói uma arca. Não tá falando aqui, não era uma canoazinha, era uma arca, 4 andares, o tamanho de uma quadra, um campo de futebol e meio. A gente vê que um campo de futebol é enorme. E Noé confiou, Noé acreditou. Na Bíblia, o povo fala assim, o povo ficava zombando de Noé, seu louco. As pessoas imaginam, eu não li isso aqui na Bíblia. Mas Noé teve fé, muita fé, acreditou e principalmente Noé reconheceu a voz de Deus, sabia que era Deus que falava com ele, e Noé obedeceu a Deus, obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer. E vocês viram que eu li antes, Deus ele deu todas as coordenadas para Noé. Noé não fez, faz um barco grande aí, se vira, o dia que você quiser, não. Deus ele deu toda a orientação para Noé e Noé simplesmente obedeceu a Deus. Nós vamos ver para frente mais coisas acontecendo. Como fala aqui, Noé ele era justo e íntegro e não significa que ele era perfeito, que ele nunca tinha pecado, que Noé vai pecar. Noé pera mais para frente, nós vamos ver que Noé vai pecar, assim como nós, gente. A Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. Esse sede é continuar sendo. A gente tem que todo dia estar buscando a santidade, estar buscando todo dia obedecer a Deus. Eu não sou santa, mas a gente tem que buscar. Aí fala assim, você quer ser santa, santinha? Não, esse santo, o que significa ser santo? Santo. A palavra santo significa separado. Então, quando você busca ser santo, você busca ser separado. Separado do mundo, é longe das pessoas? Não, é separado do pecado. É separado de tudo aquilo que te impede, que te atrapalha de estar perto de Deus. Essa vida, gente, é uma luta, é uma loucura. Em todos os lugares nós somos provados. Mas que nós venhamos manter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus e nos manter obedientes a Ele, tá orando, pedindo perdão a Deus, conversando com Ele, porque Ele conhece o nosso coração. Eu espero que essa palavra ela venha achar, guarida no seu coração. Esse capítulo 6, você medite na sua casa, leia ele de novo, medite. Tem alguma dúvida? Coloca aqui. O que eu não souber, eu trago pessoas aqui para responder para você, tá? É isso, gente. Vou ficando por aqui e vou gravar mais vídeos para vocês. E graças a Deus eu consegui vir aqui, porque acontece um tanto de coisa, principalmente quando a gente quer se voltar a trazer conteúdos aqui que exaltem, que venha engrandecer o nome de Deus. Sempre acontece vários empecilhos, mas eu tô aqui, tô muito feliz por isso. Deixa aquele like, curta, comente, se inscreve, compartilha esse vídeo e tem uma playlist aí, ó, leia a Bíblia comigo, tá? Gente, eu não sou expert na Bíblia, tá? Mas aqui eu tô lendo ela com vocês e comentando e conversando. E eu quero muito que você comente aqui embaixo o que você tem achado e me dê sugestões de vídeo também, que eu vou ficar muito feliz. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, até o próximo Leia a Bíblia comigo. Tchau, tchau.